Bom dia, irmãos. É sempre uma alegria muito grande estar aqui novamente com os irmãos nesse domingo tão bonito, né? Por enquanto está ensolarado, né? Que Deus conserve assim. Irmãos, nós vamos dar a continuidade ao nosso estudo sobre as Escrituras Sagradas, estudo sobre o tema da bibliologia, tá bom? E hoje, na lição número 2, nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia Católica, tá bom? Então esse será o nosso tema de hoje. Mas antes disso, eu recebi na semana passada algumas críticas veementes de que eu estava fazendo perguntas na matéria, antes da matéria ser estudada. Olha aqui como eu sou injusto, né? E aí pediram para que eu fizesse diferente. Então, tá até a caixa de bombom aí para quem acertasse. Vamos fazer diferente hoje. Então, ao invés de eu perguntar hoje dessa matéria, que os irmãos que receberam, provavelmente receberam o material só ontem, eu vou perguntar então da matéria da semana passada. Agora pronto. Agora nós vamos descobrir quem prestou atenção. Enquanto isso, a Sônia está lá desesperada sem saber o que ela faz com a caixa de bombom. Eu vou te explicar. Primeira coisa, abra a caixa. Isso. Aí depois você pode deixar ela aqui, ó, no canto, aqui no primeiro banco, para a gente não tumultuar, porque o estudo é gravado, né? Isso. Aí você deixa ela aqui. Quem por acaso for acertando as perguntas, aí pode ir lá e pegar o bombom a sua escolha. Se você não gosta do bombom, você pode presentear quem você quiser. Então, fique à vontade, tá? Eu acho que eu vou até mudar aqui a página do estudo. Eu vou colocar o estudo da semana passada aqui, irmãos, antes da gente começar com dessa semana, só para eu poder ser mais maldoso nas perguntas, né? Mas vou fazer poucas perguntas, porque hoje nós temos assembleia, então, né, os irmãos deram sorte, viu? Não vou. Eu vou fazer aqui na raça mesmo. Não vou trocar a folha, não. Vamos lá. Nós estudamos na semana passada sobre a Bíblia hebraica. Não é isso? Sim, né? Sim. Tô vendo que tem gente. Quem acertou? Eu lembro que algumas pessoas... Então, por favor, irmão, fica à vontade, tá bom? Sei que a irmã não gosta de chocolate, então já pode doar o seu também. Fica tranquilo. Então, aí... Bom, então nós vamos colocar uma outra alternativa para a próxima semana. Mas vamos lá, então. Então, esse estudo, ou essa Bíblia hebraica, ela é dividida. E a primeira pergunta que eu vou fazer é muito simples. Eu vou perguntar, em quantas partes ela é dividida? 3 partes, aí. Por favor. Já respondeu. E agora nós vamos aumentando. Nós vamos aumentar um pouquinho aqui o nível de dificuldades. Beleza, já sabemos que são 3 partes. Alguém pode me dizer quais são essas 3 partes? Desculpa, repete. Eu vou considerar como certo. Não era essa a resposta que eu queria ouvir, mas está certo, não está errado não. Se alguém puder responder no hebraico, qual que é? Vamos lá. Torá é a... Isso. Kevin e... Isso. Não, a Silvia ganhou porque ela respondeu. Isso, digamos assim. Tá certo, mas tá certo. A divisão é essa. Existe uma grande questão sobre a escrita do capítulo... Não vou falar o capítulo, senão todo mundo já vai saber. Existe uma grande questão que envolve a morte de Moisés. Tá bom? Vou perguntar assim, para ficar um pouquinho mais difícil. Então, está lá na primeira parte do livro. Alguém lembra qual é o livro e qual o capítulo? Deuteronômio. Acertou. Não é esse o capítulo, mas a resposta está meio certa. Está valendo. É 34, irmã, que é o último capítulo. Meio bombom. Ô, irmão Maurício, por favor, né? Meio bombom.
Vamos lá, mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, estou pensando aqui. Por favor, a Mary Jo também não pegou. Isso. Acertou da semana passada. Claro que valeu. Valeu sim. Bom, gente, então paramos um pouco de brincadeira. Agora vamos prestar atenção para a gente responder. Semana que vem para respondermos as próximas perguntas. Acabou por enquanto. Agora eu vou precisar de novo aqui de um auxiliar. Dessa vez eu vou chamar o Everson, porque o Lucas já estava me olhando aqui desesperado. E o Everson vai mostrar para a gente as Bíblias que eu trouxe hoje, porque hoje eu trouxe as Bíblias. Eu sei que alguns irmãos, como eu, já passaram pela Igreja Católica. Então, se você já passou pela Igreja Católica, pega essa primeira de Jerusalém, essa aqui, Everson, obrigado. Se você já passou pela Igreja Católica, se você já conhece, tudo bem. Mas não esqueça de passar a Bíblia para que as outras pessoas também vejam o material. Então, o pessoal que estava desse lado, eu comecei passando, se queixou que ficou sem receber. Inclusive, eu estou com um lá no gabinete, que é o Tanar, que a irmã Rose e alguns irmãos aqui que estavam desse lado não viram. Depois a gente passa também. Essa aqui, irmãos, é a Bíblia de Jerusalém. Ela é uma Bíblia católica, só que ela não é uma Bíblia convencional católica. Por quê? É porque essa Bíblia ela é semelhante à nossa. Em que sentido? Ela é uma Bíblia de estudo. Então podemos ver que ela é uma Bíblia mais compacta e que dá, por exemplo, para carregarmos e trazermos para a igreja como qualquer Bíblia que nós temos aqui, tá bom? Evangélica ou protestante. Pode passar essa, Everson? E aí você já pega a outra, por favor. Agora, essa aqui, aí já é outra coisa. Essa Bíblia aqui, quando você abrir, você vai perceber que tem até a foto de Deus, sendo que ninguém nunca viu a Deus. Então, assim, é um nível, tá? Mas essa faz parte da tradição do catolicismo, porque na prática eles não têm costume de transportar a Bíblia. Então, é uma Bíblia que geralmente eles deixam em casa. A ideia é que cada família tenha um e que ela fica aberta geralmente no Salmo 91. Então, deixa um lugar específico e a Bíblia fica aberta lá naquela página. Então, tem bastantes informações, tem fotos do Papa, tem um conteúdo aí, digamos assim, para a doutrina católica bem interessante. Mas não é uma Bíblia para se transportar. Você pode ver que o Everson já está cansado. E essa Bíblia aqui, ela está com a minha mãe, era da minha avó, enfim. Então, é de família esse daqui, tá bom? Então, essa aqui eu peço que os irmãos tenham um pouco mais de cuidado com ela, porque essa aqui eu preciso devolver para minha mãe. A de Jerusalém não, Jerusalém é minha, é Bíblia de estudo, então os irmãos fiquem à vontade, até se quiser pedir emprestado, tá bom? Pode passar, Everson. Então vamos lá, irmãos. A Bíblia Católica. Popularmente, acredita-se que a Bíblia Católica é igual à Bíblia Evangélica ou a Bíblia Protestante, enfim, a Bíblia que nós utilizamos, tá bom? Na verdade, elas são Bíblias que possuem sua semelhança, até porque o Novo Testamento que nós temos e o Novo Testamento que há na Igreja Católica são exatamente os mesmos, com a mesma quantidade de livros, mesmas divisões, mesmas sequências, tudo. É igual. Agora, no que tange ao Antigo Testamento, aí sim nós temos mudanças, porque existem acréscimos em alguns livros, como no livro de Daniel, e existe uma série de outros livros, e isso aí, gente, já pode prestar atenção, anotar, tirar uma foto, porque com certeza vai ser perguntado na semana que vem. Então ele já fala de outros livros que nós não temos nas nossas Bíblias. Tá bom? Então nós vemos aqui que na Bíblia cristã, na Bíblia evangélica, nós temos 66 livros. Na Bíblia católica já tem 73. Ó, que dica é essa? Eu vou perguntar isso ainda semana que vem. Não dá, né? Então nós temos aqui, diferente da nossa Bíblia, em questão de livros, no Antigo Testamento, o livro de Tobias,
de Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, e além dos acréscimos aí que eu já comentei sobre o livro de Daniel e outros escritos. A Igreja Católica chama esses livros de livros deuterocanônicos, tá bom? Esse termo deuterocanônicos que os católicos usam, ele é uma palavra grega que tem o significado de segundo cânon. Por quê? Porque essa parte, ou esses livros que foram inseridos no Antigo Testamento da Igreja Católica, não foram livros que fizeram parte do primeiro cânon. Então depois nós vamos estudar sobre o cânon das Escrituras, né? Quando foi constituído, nesses detalhes. E nós vamos observar aqui, pela data desse cânon, que ele aconteceu no século XVI do cristianismo. Ou seja, bem depois do cânon das Escrituras que nós usamos aqui normalmente. Por isso, ele tem esse nome deuterocanônicos, que significa, então, segundo cânon. É um segundo cânon estabelecido pela Igreja Católica, tá bom? O que muda para eles, na prática, com relação às suas crenças? Nada. Esse segundo cânon, ele tem a mesma autoridade que o primeiro, que é a Bíblia que nós conhecemos, tá bom? Vale ressaltar, irmãos, que essas informações aqui, eu extraí não apenas da história, como também do catolicismo, do catecismo católico, tá bom? Então não estou falando coisa aqui que eu imaginei, que veio da minha cabeça. Eu estou tentando ser o mais fiel, né, e honesto possível às crenças deles. Porque isso não é uma crítica, isso é simplesmente um estudo com relação às Escrituras Sagradas. Tá bom? Então os irmãos vão ver que eu fiz algumas citações do Catecismo Católico, exatamente para mantermos a fidelidade nesse estudo. Não disponibilizei para ninguém esse material, porque esse Catecismo Católico, né, que é como se fosse uma declaração de fé, e a maneira como eles estudam, ele tem 712 páginas apenas, né? Então, mas se alguém quiser, eu tenho PDF, eu posso mandar pelo WhatsApp. Eu deveria fazer isso com o irmão Maurício, né? Porque ele faz isso comigo também, eu vou devolver, mandar, acabar com o celular dele, né? Mas a ideia aqui, irmãos, é mostrar que nós temos aqui um embasamento da crença deles, e por isso nós estamos passando essas informações, tá bom? Então, se você é católico e vai assistir essa transmissão, isso não é uma crítica, apenas dentro da teologia, do estudo da matéria sobre a Bíblia, estamos estudando aqui a Bíblia católica, considerando, obviamente, que nós temos as nossas divergências, tá bom? Então aqui, o que nós temos de importante, então, nesses livros que encontramos na Igreja Católica e que não temos na Igreja Evangélica? Por exemplo, o livro de Tobias, é um livro que possui 14 capítulos. Esse é um livro que ele narra uma história interessante. Ele fala sobre duas famílias israelitas que foram deportadas para Nínive, né? Aquela cidade onde Jonas foi pregar a pedido do Senhor, né? Que ele foi engolido pelo grande peixe. E ali existia um pai, que era o pai do personagem principal do livro, que é Tobias, né? E que ele foi acometido de uma cegueira. E aí o que aconteceu? Ele pediu para que o seu filho procurasse a outra família israelita que estava ao redor e que morava ali na região. E esse homem chamado Tobias foi procurar essa outra família. Só que enquanto ele andava, com ele tinha um companheiro misterioso, digamos assim. Tá bom? Que depois se revelou como o anjo Rafael. Então esse anjo Rafael ajudava a Tobias nessa caminhada. E aí nós vamos ver algumas críticas ao livro, dizendo que é um livro e que o anjo mente, mas assim, eu não encontrei nada disso especificamente no livro, tá? Que o anjo mentiu. É com relação à identidade, porque no primeiro momento não era revelada a identidade, e depois ele se identificou como o anjo Rafael. Então, para ser honesto, isso não é verdade. Eu li aqui, não entendi isso como uma crítica que seja viável. Então,
Então, enquanto ele anda, ele encontra uma mulher e ele se casa com essa mulher. Essa mulher se chama Sara. E aí depois começam a vir, de fato, algumas histórias estranhas, né? De um peixe, o peixe tenta comer o pé dele, morder o pé dele. E aí o anjo vai e ajuda. E aí desse peixe tira-se o coração e o fígado para fazer um remédio para curar o olho do pai. Então, para nós, assim, histórias assim bem estranhas. O segundo livro é o livro de Judite. O livro de Judite, ele possui 16 capítulos. Ele conta uma história de uma viúva israelense e que ela se dirigiu ao acampamento do exército inimigo. E aí nesse acampamento, ela encontrou o comandante principal daquele exército. Ela diz a história que ela era uma mulher muito bonita, ele se apaixonou por ela, ficaram juntos, e aquela heroína, ela cortou a cabeça aí daquele comandante, num símbolo da vitória sobre a guerra. Tá bom? Então, resumo, Judite era essa judia. E aí nós temos, eu coloquei junto, os livros de 1º e 2º Macabeus, que dentro desses eu entendo como os livros mais interessantes. Por quê? São os livros que eles relatam do estado intertestamentário, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então nós vemos ali histórias de Alexandre o Grande, daquele império grego, de toda a divisão que houve. Ele relata um pouco daquela história que nós ouvimos, que o templo foi profanado, que mataram um porco e passaram nas paredes do templo. E isso gerou uma revolta no povo judeu, conhecida como a revolta dos Macabeus. E aí aquela família empenhou aí uma guerra. O povo judeu foi um povo que ficou livre por cerca aí de 150, 200 anos, até que começou uma briga interna. Então o Império Romano foi e tomou o controle da situação, e novamente o povo foi dominado por uma outra nação. Então é mais ou menos isso que conta o livro de Macabeus. Modéstia à parte, eu já li e acho uma história muito linda. Eu estudei no seminário. De fato, assim, é muito interessante para a história do povo judeu. Tá bom? E aí nós temos aqui o livro de Sabedoria de Salomão, só que ele não foi escrito por Salomão. Engraçado isso, né? Aqui, apesar de ter o nome atribuído a Salomão, provavelmente foi um judeu de Alexandria que escreveu esse livro. E ele procura ali reviver o patriotismo histórico, a história da redenção, a história de Deus, como Deus agiu na história do seu povo, para que eles tivessem condição de renovar a sua fé em meio às dificuldades. Tá bom? Então é isso que relata o livro de Sabedoria de Salomão, mas há praticamente um consenso que não foi Salomão que escreveu, né? Essa é a parte que eu acho mais interessante do livro. O livro de Eclesiástico. Então não confunda, irmãos. Tem Eclesiastes e agora tem Eclesiástico. Esse livro, ele tem 51 capítulos e ele narra a história da resistência do povo judeu contra culturas externas do século II a.C. Então ele também trata desse estado, desse período intertestamentário. Então, em um certo tempo, o domínio do povo de Israel, ele passou dos Ptolomeus para o Seleucidas. O que aconteceu? O Império Grego, com a morte de Alexandre, ele foi dividido em 4 partes. E aí, uma liderança. Na época de Alexandre o Grande, existia uma certa simpatia do reino, por conta de Alexandre, com o povo judeu. Mas quando foi dividido, aí no final nós sabemos o que aconteceu, que foi essa revolta dos Macabeus, porque o povo foi oprimido, foi afligido, nessa troca aí de lideranças, de domínios. Então, dentro desses quatro,
dessa quarta divisão que existia, né? Então foi lá dividido em 4. O povo de Israel estava sob o domínio de um povo, ele passou para o outro povo, ou seja, passou do Egito para a Síria, né? E aí, cada vez a situação do povo ficou pior. Então chegou um momento que o povo estava proibido de guardar o sábado, de circuncidar os seus filhos. Então, enfim, gerou essa revolta. Então esse livro de Eclesiástico, ele relata também um pouco dessa história. E aí, por fim, mas não menos importante, o livro de Baruque. Não é o cantor, tá bom? Fique em paz. Meu Deus, é o cantor, já tem um livro na Bíblia dele, né? Não, não é. Tá bom? Então essa obra, ela mostra a vida religiosa do povo judeu, que foi disperso pelo mundo como a ruína de Jerusalém. Então nós escutamos sobre a diáspora, né, do cristianismo. Então, Jerusalém foi destruída, certo? E aí o que aconteceu com os nossos irmãos? Tiveram que sair pelo mundo. E onde eles saíram, eles iam anunciando do evangelho, né? E por essa providência divina, de um acontecimento ruim, o evangelho também chegou a nós. A mesma coisa aconteceu também com os judeus. Então a cidade deles foi destruída, eles estão dispersos pelo mundo até hoje, como nós sabemos. Mas daquele período inicial em que Jerusalém foi destruído, nós temos esse livro que relata um pouco dessa história. Então aqui, eu estava conversando aqui com um dos nossos irmãos, e nós estávamos comentando aqui, poxa, mas as escrituras, pastor, fala tanto sobre algumas práticas que nós vemos aqui na igreja, no caso, na igreja católica, está na Bíblia, e por que a igreja não observa essas coisas? Eu acho que agora a gente vai começar a entender um pouquinho melhor sobre essa visão da igreja católica com relação às escrituras sagradas, que talvez vai nos ajudar a entender a mente deles e por que algumas práticas eles fazem que para nós são completamente absurdas, até para o credo deles. Mas é que nós vemos que na tradição e na crença deles, sim, a Bíblia é uma das fontes de fé do catolicismo. Entretanto, não é o único. Além da Bíblia, nós temos também o que eles chamam de tradição, ou tradição apostólica, e também o magistrado da igreja. Então a igreja católica acredita sim, como nós, que a Bíblia é inspirada por Deus, foi escrito por autores humanos, e só que tem uma questão, a sua interpretação fica exclusivamente pelos guias, pelos líderes da igreja, ou magistrado da igreja. Então é isso, nós podemos dizer que é uma grande diferença sobre a nossa crença. Então, diante disso, o que nós podemos dizer? Que não há um acordo entre nós e os católicos com relação às escrituras sagradas. Porque no nosso caso, as escrituras sagradas é a nossa regra de fé e prática. E lá, ela recebe uma divisão entre 3 partes que para eles entende-se que tem o mesmo valor. Então existe a Bíblia, existe a tradição e existe o magistrado da igreja. Todos esses têm autoridade. Tá bom? Então isso muda para nós com relação a eles. E por isso algumas coisas que para nós são claras, para eles existe uma divisão. Até porque eles creem que sem a igreja não haveria Bíblia. Então, qual que é o argumento que ele tem nesse sentido? Que a interpretação da Bíblia, de fato, fica a cargo da liderança da igreja, tá bom? Porque a própria igreja foi que entregou a Bíblia para a sociedade. Então, eles entendem, sim, a autoridade das Escrituras, mas o que eles falam, o que o líder católico fala, tem um valor até que superior, porque na verdade quem entregou para nós a Bíblia foi a igreja. Então a Bíblia não tem autoridade para questionar a igreja. Vale o que a igreja, né,
pensa, o que a igreja acredita. E aí fica complicado, né? Para nós fica um pouco complicado entendermos essa ideia, porque, se a igreja constituiu, fez o cânon da Bíblia para nos entregar como sendo a palavra de Deus e ela não é respeitada como tal, então fica difícil nós entendermos qual que seria então a função das Escrituras Sagradas. E para isso eles usam até alguns textos bíblicos para embasar essa defesa sobre a autoridade que a igreja tem. Então, na nossa visão, a igreja católica, ou a igreja em si, ela tem uma autoridade que nós não encontramos parâmetros para crer da mesma forma. Então, em Mateus capítulo 18, versículo 18, diz assim, digo a verdade, que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então, por conta de versículos como esse, eles entendem que na igreja existe uma autoridade muito grande, ao ponto de desligar e ligar as coisas no céu, né? Mas claro, aqui não é objetivo, aqui nós fazemos uma exegese desse texto agora, mas os irmãos são inteligentes, os irmãos lendo o capítulo 18 de Mateus, os irmãos vão perceber que aí é uma situação de disciplina, tá bom? E que nós estamos falando entre divergências de dois irmãos. Então um irmão se sentiu ofendido com o outro. Então há uma desunião. E aí o que o texto está dizendo assim, o que ligares, ou o que unides na terra, será unido no céu. E o que desunir aqui também será desunido. Por quê? Qual que é o objetivo de Deus, que está claro na sua palavra? Que sejamos unidos. Então, quando nós estamos unidos, nós estamos ligados, não apenas na terra, mas também estamos ligados no céu. E quando nós estamos desunidos? Nós também estamos totalmente separados. Então, se nós estamos, não em divergência, mas nós estamos de mal, com o nosso irmão, estamos chateados com o nosso irmão, e não resolvemos a situação, então nós estamos desligados no céu. É mais ou menos essa a ideia. Nós estamos contra a vontade de Deus. Por quê? A vontade de Deus é que sejamos unidos. Então é disso que o texto está falando, tá bom? Mas eles acham que tem um superpoder, uma super autoridade na igreja, que mesmo que equivocadamente a igreja desligue, no céu Deus vai dizer amém. Entendeu? Então não é essa a ideia, tá bom? Vamos lá, o que mais que tem sobre isso? Mateus 16, 18. É um texto conhecido. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Também um texto que eles usam para dizer que a igreja tem essa sucessão e tem essa autoridade humana, e às vezes essa autoridade humana está acima das escrituras sagradas. Porque foi o próprio Senhor Jesus quem disse. Tá bom? Mas, mais uma vez, podemos dizer que esse texto está mal aplicado. A pedra que edifica sempre foi e sempre será o nosso Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Tá bom? Mas não... Desculpa, Efésios 2:20. Já que é para anotar, anota também em 1 Pedro 2:6, que diz assim, pelo que também nas escrituras se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, a quem nela crê não será confundida. E quem é? Jesus Cristo, não é Pedro. E esse texto, ele é um texto que ele é ratificado de Isaías 28:16. Tá bom? Então, Isaías respondeu, escreveu, e Pedro... Pois não, pastor.
É isso mesmo. É isso mesmo, pastor Edson. Então, o fundamento aqui, para quem está assistindo a nossa transmissão, conforme a palavra do pastor Edson, é a afirmação de Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vemos isso também em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que está escrito assim, ó: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além desse que está posto, o qual Jesus é Cristo. Tá bom? Então, este é o fundamento, que Jesus é o Cristo. Então, mais uma vez aqui, obviamente aqui na nossa crença, nós não entendemos que exista uma liderança que seja perfeita, que ela não pode ser confrontada com as Escrituras Sagradas. Tanto é que eu estou falando, e os irmãos estão aqui anotando, estão aqui conferindo os textos, porque os irmãos entendem que nem a igreja batista, nem o pastor que vos fala, tem uma autoridade superior às Escrituras Sagradas. Tá bom? Então, se nós queremos que ela é a palavra de Deus, logo não pode existir uma autoridade que seja maior do que essa palavra. A igreja defende, no caso a igreja católica, nos seus ensinos, que a tradição também é uma doutrina que precisa ser considerada, tá bom? Então eu peguei aqui um trecho do Catecismo Católico que diz assim, ó: a sagrada tradição, por sua vez, conserva a palavra de Deus confiada por Cristo Jesus, por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, transmitia-as integralmente aos seus sucessores, para que eles, com a luz do Espírito da verdade, fielmente a conservem, exponha e difunda na sua pregação. Daí resulta que a igreja, a quem está confiada a transmissão e a interpretação da revelação. Então a igreja está confiada transmitir e interpretar a revelação das Escrituras Sagradas. Isso o quê? Porque isso consta na tradição, segundo aqui os católicos. E aí nós temos novamente essa mesma dificuldade, porque nós estamos dando uma autoridade a homens que nós reconhecemos que são homens falhos. Então, homens falhos também podem errar no que diz respeito à interpretação das Escrituras Sagradas. Um outro exemplo também que nós vemos e que muitas vezes nós questionamos e ficamos indignados é com relação à veneração de Maria, mas faz parte da crença deles e também do catecismo. Vou ler só a segunda parte, que está aqui, ó, 149, que diz assim, ó: durante toda a sua vida e até a última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, a sua fé jamais vacilou. Então, nós estamos dando aqui um status para Maria de uma pessoa que a fé jamais vacilou, uma pessoa que não teve falha. Maria nunca deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus, por isso a igreja venera em Maria a mais profunda, a mais pura realização de fé. Catecismo Católico, página 76. Então aqui a igreja venera em Maria. E o que é venerar? Venerar é render culto, é cultuar, é adorar, ou seja, idolatria. Então nós começamos a perceber que o quê? Por conta da tradição, por conta do magistrado da igreja, na prática os textos que nós temos, que diz que não há nenhum que não teve pecado, apenas Jesus, a gente acaba desconsiderando essas passagens para considerar esses ensinamentos, que são ensinamentos que nós não encontramos base na Escritura. Então, qual que é o resultado? O que se entende disso? Que a Escritura tem a sua importância, só que coisas que facilmente nós interpretamos, fala, não pode ter uma outra pessoa que não tenha pecado. Eles interpretam de uma outra forma, porque eu não tenho a liberdade de ler e crer da maneira que eu quero. Eu dependo da igreja para que me transmita a doutrina correta. Então aí é a dificuldade que nós encontramos.
Então o que nós concluímos? Que com relação à palavra de Deus, existe uma diferença importante entre nós e os católicos, porque além das escrituras sagradas, nós temos a liderança da igreja e a tradição como sendo também palavra de Deus. Então a questão é que assim, a Bíblia eles entendem como um livro escrito, ok? É palavra de Deus? Contém a palavra de Deus. Por quê? A tradição católica também é palavra de Deus, uma vez que tem o mesmo peso. E outra também, a visão do magistrado, do líder da igreja também é palavra de Deus, porque ele tem o poder recebido por Deus, por meio do Espírito Santo, né, para fazer a correta interpretação de tudo aquilo que foi revelado nas Escrituras Sagradas. Tá? Baseado no quê? Baseado em que Jesus não deixou nada escrito. Isso ajuda em alguma coisa? Na minha opinião, esse argumento não ajuda em nada. Porque muitas palavras no Evangelho foram atribuídas a Jesus. Então foram narrativas que os seus discípulos escreveram de falas de Jesus. Então tem muita coisa que nós lemos no Evangelho e que dizemos que foi o próprio Jesus que falou. Como nós, por exemplo, nós lemos aqui em Mateus 16, 18. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem disse isso? Foi Jesus. Foi ele que escreveu? Não. Mas são palavras de quem? Do próprio Senhor Jesus. Tá bom? Então assim, existe essa dificuldade. Qualquer argumento que formos usar contra, digamos assim, o católico, para refutar as suas ideias, a resposta que nós vamos receber é assim: você encontrou isso aonde? Na Bíblia. Tá. E a Bíblia foi dada por quem? Pela igreja. Então como é que a Bíblia está acima da igreja? A igreja vem primeiro. A revelação correta, né, a visão correta é o que a igreja diz. E a igreja diz que esse texto deve ser interpretado dessa forma. Eu não posso fazer imagem, está escrito em Êxodo 20. Não, a igreja entende diferente, que é uma homenagem, não é uma idolatria. E aí nós ficamos... não há um acordo, digamos. Porque quando nós tentamos entrar para dentro da Bíblia, né, para mostrar as verdades da Bíblia, eles vêm e fazem o contrário. Vão para a tradição e para a crença da própria igreja. Então, na realidade, a conclusão que nós chegamos é que para eles faltam a liberdade, né, de ler a Bíblia e questionar os ensinamentos para que o Espírito Santo tenha a oportunidade de falar. Tá bom? Depois nós vamos para nossas classes e eu deixei aqui 2 perguntas para nós refletirmos. Uma trata exatamente sobre a interpretação da Bíblia, se ela pode ser lida, interpretada por qualquer um ou por apenas líderes religiosos. Naturalmente nós já temos o nosso entendimento, nós só vamos debatendo um assunto, porque não só a Igreja Católica, mas existem outras questões também nesse sentido, em que muitas vezes os irmãos são impedidos de falar e precisam engolir. Eu já dou a palavra para a irmã, tá bom? E precisam engolir aquilo que é ensinado, né? Na realidade, aqui a irmã está falando primeiro sobre os sacramentos. Então, dentro dos sacramentos da Igreja Católica está o batismo, está a extrema unção, que foi assunto do estado intermediário também. Então, o que eles creem? Que a pessoa que ela não é batizada, ela vai para o inferno. Não tem salvação. Tá bom? Não sei como é que eles pensam sobre aquela passagem de Lucas do ladrão da cruz. Mas existe um texto, se eu não me engano, está em Marcos 16 e 16, está escrito assim: aquele que crê e que for batizado, será salvo. Então existe uma condição para a salvação: crer e ser batizado. Tá bom? Só que o versículo continua. Diz: mas aquele que não crê será condenado. Para fazer uma exegese rápida desse texto e a gente explicar aqui, a gente pode fazer isso de maneira mais simples para a gente entender. Nós vamos trocar aqui a palavra crer e batizado por outras palavras. Vai ficar mais fácil. Vamos colocar aqui, vamos levar em consideração o contexto da pandemia. Então, aquele que tomar vacina e que usar máscara será salvo.
mas aquele que não se vacinar vai morrer. O que eu estou dizendo com isso? Que a máscara é condição para você ficar bem? Não. É bom que você use máscara, mas a condição é a vacina. Então é mais ou menos isso o texto. Então o texto diz assim, ó, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê está condenado. Então a condição não é ser batizado, a condição é crer. Em João 3,16 está escrito o quê? Para todo aquele que for batizado, né? Ah, tá. Então, se tiver algum outro texto que colocar esse batismo junto, aí a gente consegue discutir. Mas caso ao contrário, só terminando o versículo, já dá para deixar bem claro que a condição para a salvação é crer. Então, não apenas os católicos, mas outros também têm essa dificuldade e se apressam em batizar as pessoas quando criança, porque, ufa, garantiu, esse aqui não vai perder a salvação, não vai deixar de ser salvo por causa dessa ordenança. E aí eles têm os outros sacramentos. Agora, aqui, irmã, nesse versículo, ele é um pouquinho mais grave, porque eles usam isso para mostrar autoridade na igreja. Então, se a igreja excomungar uma pessoa, se a igreja desligar uma pessoa, mandar uma pessoa para fora, ele está desligando essa igreja na terra, automaticamente está sendo desligado no céu. Então, essa é a interpretação que eles fazem de maneira equivocada. E isso gera vários problemas. Sim. Uhum. Isso é complicado. Na verdade, assim, irmãos, pode ser diferente, pode ter igrejas que pensam diferente, tá bom? O que eu entendo? E que existem algumas situações, inclusive a Bíblia relata algumas situações nisso, e que a igreja precisa agir com disciplina, para que seu nome não seja envergonhado lá fora. Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, mas bem pesado mesmo, só para ficar claro. Nós não podemos ter aqui um pastor, né, ou um dirigente de culto, né, que por aí lá fora seja conhecido como traficante de drogas. É uma coisa errada. Então a gente precisa tomar alguma providência. Falar, irmão, desculpa, mas você precisa se acertar com Deus. Isso significa que ele perdeu a salvação, que ele tem a salvação, que ele nunca foi salvo? Não necessariamente. Porque, como eu disse, a correta aplicação desse texto está na questão da unidade, da disciplina da unidade. Então, assim, quando estamos juntos, é isso que Deus espera conosco. Então, está aprovado. Como estamos separados, Deus está desaprovando. É muito simples. E não tem essa relação. Então, o fato de alguém ter errado, ter pecado, não significa que a igreja tenha que fazer vistas grossas, tá bom? Primeiro ponto. E outra, não significa, independente da ação da igreja, o que a igreja vai tomar de providência ou não, que aquela pessoa tenha sido desligada no céu. Também de maneira nenhuma, tá bom? Até porque nós cremos que a salvação não se perde. Então, eu acho que é uma dificuldade que nós não temos, pelo menos aqui nas igrejas batistas que eu conheço. Tá certo, irmão? Eu acho que na próxima semana a gente pode deixar o microfone aqui de novo, para que, conforme os irmãos forem interagindo com estudos, também tenham condição de sair na transmissão. Tá bom? Então vou combinar com os meninos. Tá bom, André? Pastor, na próxima semana a gente deixa o microfone aqui e a gente pede para algum ajudante fazer essa ponte para nós. Tudo bem, irmã? Irmã, eu vou encerrar aqui por causa do horário, nós temos assembleia também. E a outra pergunta está relacionada à preservação da Bíblia. Será quem que preservou a Bíblia, as Escrituras Sagradas? Será que foi a igreja primitiva, a igreja católica, a igreja evangélica, ou foi o próprio Deus? Tá bom? Então nós vamos refletir sobre essas duas questões. Tá? Que Deus nos abençoe.